agradeço ali pelo convite. Ficou muito honrado com essa apresentação vindo do Helder, né, que é sempre, quando eu era interno, ele já era residente, né, e sempre foi uma referência de pessoa que estudava, né, que era empenhado. Então, agradeço bastante e espero que a gente consiga discutir algumas questões hoje, né. Eu vou aqui já compartilhar a tela, deixa eu ver. Eu sou metade japonês, mas eu não sou tão bom assim de essa questão. Peraí. Não sei se está indo aqui, peraí. Foi? Tá sim, Jonas. Deu Perfeito. certo? Aparecendo pra gente. Ótimo. Então, essa é uma aula, né, que eu já fiz com outras turmas, né, eu trabalhei em outras faculdades, né, e a gente costumava fazer essa aula com uma turma um pouco mais avançada, né, então eu acabei revendo, assim, pensando o que seria mais interessante ali para vocês que estão aí no terceiro período, né, e atualmente eu trabalho ali no hospital, mas eu trabalho em ambulatório especializado, eu tenho visto bastante as ISTs, né, então eu vou tentar trazer aqui um pouquinho da minha experiência, né. Então, para começar, né, eu trouxe aqui um caso, né, que eu inventei, mas é um caso que eu acabo vendo bastante todas as semanas. Então, assim, eu não sei se vocês usam essa organização ainda, né? Sei que tem algumas coisas mais modernas, mas eu sou velho, né? Então ainda coloco ED, queixa e HMA, enfim. Então, aqui para começar, no nosso caso, é um homem de 25 anos, estudante de fisioterapia, trabalha meio período como vendedor, solteiro, sem filhos, natural e procedente de Avaré. Bom, o que está acontecendo com o nosso paciente? Né? Ele disse que teve uma relação sexual desprotegida há 5 dias. E aí, né, conversando mais aqui com ele, né, ele relata que há 5 dias teve uma relação sexual, né, com penetração vaginal e sexo oral com uma mulher que ele conheceu pela internet. Então, a princípio, ele não tem uma relação, ele não sabe muito sobre os antecedentes dela, e ele começou a notar uma saída de secreção purulenta pela uretra há cerca de um dia, associado a ínguas na região inguinal. Então, mais ou menos 4 dias após a relação. E aí ele ficou com medo, né? Ele procurou atendimento porque um amigo dele, né, disse que essa mulher, né, aí com quem ele saiu, faz tratamento para HIV, né? E aí ele se preocupou e procurou um atendimento. Continuando aqui, então a princípio ele não tem nenhuma comorbidade, não usa nenhum medicamento, né, não usa drogas, nada relacionado nesse sentido. Também não tem nada do antecedente familiar que seja relevante, né, para esse caso específico. E ao exame físico, né, ele está em bom estado geral, né, corado, hidratado, cianótico, nictérico, febril, lúcido, orientado. E aí aqui eu não descrevi todo o exame físico, né, mas só a parte mais direcionada, né, ele tem presença de uma drenagem de secreção purulenta pela uretra, né, e tem presença de 2 linfonodos palpáveis na região inguinal direita, com cerca de 1 centímetro cada, moles, móveis, não aderido e levemente doloroso, então aparentemente um linfonodo racional. E aqui uma imagem, né, não sei se ela ficou um pouco desfocada, né, mas seria aí a uretra, né, com bastante hiperemia e saída de pus, né, de uma secreção purulenta pela uretra. Então esse caso aqui, só para exemplificar, mas é bastante comum, e a partir dele, né, eu gostaria de discutir algumas questões importantes, né. A primeira, né, que eu acho que talvez seja interessante, né, mais vocês que estão aí no começo da faculdade, né, é quem que é o paciente, né, que costuma ter IST aqui no Brasil, né? Qual que é o perfil, né? Então, classicamente, né, quem tem IST, né, isso historicamente são as pessoas adultas e principalmente os homens, né? Então, é muito mais comum fazer o diagnóstico das ISTs aí do modo geral, né, pensando em todas, nos homens adultos, né? E as mulheres, elas adultas, né, elas também aparecem aí como um grupo que é um dos mais comuns, né? Porém, né, nos últimos 10 anos, ele principalmente 10 a 15 anos, tem ocorrido aqui no Brasil uma mudança, né, nesse perfil. Então, atualmente, né, o grupo que a gente mais vê as ISTs, do modo geral, né, e principalmente HIV, é nos homens jovens, né, isso de 25 a 35 anos. Era um grupo que sempre se expôs, mas que nos últimos tempos ele assumiu a dianteira, né? Então, as ISTs eram geralmente na faixa dos 35, dos 40 anos, e agora
os homens mais jovens, de 25, são os mais comuns. Uma coisa, né, que é muito importante, né, que eu sempre falava para os alunos, né, sempre que a gente atende algum idoso, né, a gente nunca pensa que esse idoso pode ter um EST, né, ou que talvez ele tenha tido alguma exposição de risco, né, mas eu sempre brincava, né, que depois da invenção do Viagra e do forró, aí da terceira idade, né, então a gente sempre tem que pensar nos idosos, né, então um grupo, né, que a gente tem visto bastante, e que geralmente, né, eles têm um atraso ali no diagnóstico, são os idosos, né, então não custa perguntar, né, se essa pessoa teve alguma exposição, porque é um grupo que tem aparecido bastante. E uma outra coisa, né, vocês ainda vão passar pela pediatria, né, por essas disciplinas, né, IST em criança, né, então IST em criança ela não deve aparecer, né, então se a criança está com uma IST, é preciso aí que seja investigado, né, que pode ser que ela tenha sofrido algum tipo de maldade ou algo ali nesse sentido, né, ou uma transmissão que seja vertical, né, e que passou aí. Então, criança pode ter, né, mas não é esperado isso, né? Então, fiquem atentos a essa questão. E aqui eu trouxe uns dados, né? Aqui era o perfil das ISTs em 2014, né? Então, 10 anos, 12 anos atrás. Né? Então, percebam, né, que aqui do lado esquerdo, o azul são os homens, né? Então, os homens, eles costumam ter mais IST, e a faixa dos 30 até os 39 anos era a principal, né? Isso mudou um pouquinho agora, né? Agora em 2024, a gente continua, né, tendo os homens como os mais como tendo mais ISTs, mas percebam, né, que essa figura, essa pirâmide, ela teve um deslocamento ali para 25 a 29 anos, né, que era ali o terceiro grupo, né, e agora é o primeiro, né. Então essa geração aí que veio, aparentemente ela não tem, ela tem tido mais exposição de risco, né? Então, o nosso paciente ali, que nós vimos, 25 anos, né, homem, está bem ali nessa faixa que se expõe bastante. Então, é interessante que a gente tenha esses dados em mente e percebam, né, que quando a gente vai para os idosos, né, maiores ali de 60 anos, eles tem menos idosos, mas existem, né? Então, tem cerca de 12 ali por 100 mil habitantes, não é tão pouco assim, né? Certo, né? E aí, né, vem uma pergunta que é muito importante, né? Em quem que eu devo testar IST, né? Essa era uma questão que a gente perguntava durante a residência, né? Para quem que eu vou pedir os exames, né, de IST? E aí, assim, se vocês forem lembrar algo ali dessa aula, acho que esse é o slide mais importante, né? Então, qualquer pessoa que já teve alguma relação sem preservativo, né? Ela pode ter sido exposta, né? Então, mesmo que ela não tenha sintoma nenhum, se ela já teve em algum momento alguma relação sem preservativo e nunca testou as ISTs, a princípio você pode pedir o teste para ela, que você não vai tomar uma conduta errada, né? É claro, avisa a pessoa, informe, né, que você vai pedir o teste, mas isso serve ali para todo mundo, né? Então, nunca ter, se a pessoa ela nunca teve relação, aí não precisaria, né? Mas se ela nunca testou, é importante. E aí, né, eu tentei trazer aqui, né, existem muitas ESTs, né, se vocês forem ler, é até um pouco confuso, e eu, ao longo dos anos, eu fui criando meio que um mapa assim, mental para tentar compreender e raciocinar ali da melhor maneira possível. Né? Então, como que geralmente eu vejo as ESTs, né? Como que eu agrupo as ESTs, né? Então, geralmente eu penso nas uretrites, né? Que basicamente é o que a gente viu aí do nosso paciente, é quando tem algum corrimento ou inflamação ali pela uretra, né? Depois nós temos as ISTs que causam úlceras, né? E aí o nome é autoexplicativo, né? Então, pequenas feridas ali em região genital ou em mucosa, né? Tem um outro grupo aí que costuma se manifestar dessa maneira. Nós temos as ISTs que causam verrugas, né? Que agora tem uma aí que está bem ali na moda, né? Que eu vou falar mais ali para o final. E, infelizmente, nós temos algumas ISTs, aqui eu coloquei como infecções virais, né? Até fiquei pensando como classificar isso, né? Mas são aquelas ISTs que geralmente são assintomáticas, né? Ou muito pouco sintomáticas, na infecção aguda. A pessoa ela não sente nada durante muitos anos, até que chega ali um momento que ela vai ter alguma complicação, né? Então, geralmente eu penso dessa maneira. E aí eu vou tentar falar, claro que não vai dar para aprofundar muito sobre tudo, né? Mas só uma visão geral sobre algumas, né? Então, pensando nas que mais me preocupam, né? São nas infecções virais que têm potencial de cronificar, né?
E aí a principal que nós temos, né, é o HIV, né, que inclusive foi um dos motivos que o nosso paciente foi procurar o atendimento, porque ele possivelmente tinha se exposto, né. Temos a hepatite B, né, a hepatite C e a hepatite A, né, que classicamente ela não era uma IST, né, mas nos últimos anos nós tivemos alguns surtos de transmissão de hepatite A relacionados à atividade sexual, né. Acho que o mais famoso foi 2016 ou 17, ali em São Paulo, né, e até o pessoal da USP que acabou estudando isso, mas eu já falo um pouco mais para frente, né. Então, falando ali talvez sobre a que mais preocupa ou a mais famosa, né, ou que pode causar maior repercussão, falando um pouquinho sobre o HIV, né, um dos problemas dele, né, é que geralmente ele é assintomático, né, então quando a pessoa se expõe e ela é infectada pelo HIV, ela até pode ter sintoma, né, que a gente chama de HIV agudo, né, ou de infecção aguda pelo HIV, mas a maioria das pessoas, elas vão ter sintomas muito genéricos, né, então mal-estar, febre, algum linfonodo aumentado, ela não vai ter isso não vai repercutir muito ali na vida dela, ela vai melhorar e ela vai esquecer que teve esse quadro, vai achar que foi ali uma gripe ou algo nesse sentido e não vai procurar o atendimento. A transmissão, né, então, do HIV, basicamente, o mais comum é pelo contato sexual, né, e vocês que estão na área da saúde, eventualmente, podem sofrer algum acidente com algum sangue, né, com pérfuro cortante, então, é bom se atentar para isso. E a outra questão muito importante é como fazer o diagnóstico, né, então, atualmente, né, a gente consegue fazer na unidade básica ali de saúde ou até em campanhas, né, ali na rua. Você precisa de 2 testes rápidos vindo reagentes, né, e aqui a gente sempre usa marcas distintas, né, então 2 testes rápidos de marcas distintas que sejam reagentes, a gente já confirma o diagnóstico de HIV. Então é bastante simples nesse sentido, né. E pensando no nosso paciente, né, ele teve uma relação há 5 dias, né, e aí ele ficou com medo de ter pego HIV. Ele vai ali para o atendimento, a gente faz um teste rápido nele. E, por exemplo, o teste rápido vem não reagente. Ah, então isso significa que ele não se infectou, né? Então, eu sei que mais para frente vocês vão ter aulas específicas de HIV, de hepatite e todas essas infecções, né? Mas a gente sempre tem que lembrar da janela imunológica, né? Então, o período entre você ser infectado e desenvolver os anticorpos ali para o HIV, geralmente aí é 20 dias a 30, né? Então, no caso aí do nosso paciente do exemplo, né, a gente, se ele viesse com teste rápido negativo, nós teríamos que repetir entre 20 a 30 dias, eu geralmente peço 30 dias, é para ver se ele vai ter uma soroconversão, né? E aí, né, tem uma questão importante, né, que provavelmente vocês também vão ver, né, ao longo ali do curso nas aulas de HIV, né, que é com relação à paciente, né, à mulher que ele se relacionou, né. Então, a gente, infelizmente, ainda tem muito preconceito com relação ao HIV, mas algo que é muito importante, né, que vocês vão ver aí ao longo do curso, é que se a pessoa tem HIV, ela trata, e a carga viral dela é indetectável, ela não vai transmitir, né? Então, mesmo que aquela paciente tivesse HIV, se ela trata, né, ele não teria risco nenhum, né? E outra questão importante, né, é que para o HIV existem profilaxias, né? Então, se você tiver alguma relação sem preservativo, ou, por exemplo, sofreu um acidente pérfuro cortante, né, em até 72 horas você pode fazer a PEP, né, que é a profilaxia pós-exposição. E aí o risco de você ter a soroconversão é praticamente zero, né? Então você ficaria protegido. O nosso paciente, infelizmente, chegou com 5 dias, né? Então a gente já não inicia mais a PEP, já não tem mais benefício, né? A gente teria que fazer sorologia para ele. E existe agora também a PrEP, né? Que é a profilaxia pré-exposição. Não sei se vocês já ouviram falar sobre essa questão, né? Que basicamente você começa a usar os antirretrovirais antes de ser exposto, né? Então, antigamente a gente acabava recomendando para os casais que eram soro discordante, né? Então, o marido tem, a esposa não. Ela quer se sentir mais segura, ela toma a PrEP para ter relação sem preservativo. Ou se era profissional do sexo, ou alguma pessoa que está em uma fase ali da vida, né? Que ela tem múltiplos parceiros, ela quer aumentar a segurança, ela pode fazer a PrEP. Hoje, qualquer pessoa que tem interesse em se proteger pode procurar aí um serviço especializado e pode fazer a PrEP. E aí, né, como eu acabei comentando, né, o nosso caso, né, a pessoa tinha tido uma relação desprotegida há 5 dias, né, então ela já não entraria mais na PEP, que são 3 dias, e a PrEP, né, ela não faz sentido nesse caso
é porque ela já se expôs, né? A PrEP tem que ser tomada antes da exposição. E uma outra questão, né? Ficou com medo após o amigo dizer que a mulher com quem ele saiu faz tratamento para o HIV, né? Então, eu acho que mesmo a gente que é da área ali da saúde, que estuda, né? Se um dia a gente sair com uma pessoa, tiver uma relação, e depois que teve a relação descobrir que ela tem HIV, acho que todo mundo fica um pouco ansioso ou preocupado ainda, né? Mas como eu comentei, né? Se for um paciente que trata ali corretamente, não teria esse risco, né? Então, acho que talvez o que seja mais importante, né, dessa questão ali do HIV são as profilaxias, né? Esse período aí para fazer o diagnóstico nesse momento que vocês estão, né? E ter um pouco ali de informação geral, né, para caso tenham alguma dúvida ou alguma forma de preconceito, né, para que isso não ocorra, né? Bom, pensando nas hepatites A, B e C, né, que seriam aí as outras infecções que a gente poderia ter esse risco pensando nas ISTs, né? Então, a hepatite A, né, como eu falei, é uma infecção que é transmitida por via fecal oral, né? Então, um vírus eliminado nas fezes, né, e a gente vai entrar em contato principalmente com água contaminada ou alimentos contaminados. Então, é muito comum que as crianças se infectem pela hepatite A, e a hepatite A em criança, ela é muito benigna, né? Dificilmente ela causa problema. A criança não pode ter sintoma, não pode ficar com icterícia, náusea, vômito, febre, mas a maioria das crianças vão evoluir bem e elas não vão ter problema. O que é diferente é adulto, né? O adulto pegando hepatite A é extremamente grave, né? Então, a hepatite A em adultos é muito perigosa. Ela costuma fazer hepatites muito graves ou fulminantes. E nós tivemos aí os casos ali em São Paulo em 2016, eu acho, e vários pacientes precisaram de transplante hepático, né? Alguns morreram, né? E outros tiveram que ir para transplante hepático. E aí acaba, né, que por ser uma transmissão fecal oral, né, se a pessoa tem alguma relação com alguém que tem hepatite A, ela vai acabar entrando em contato aí, possivelmente, com o vírus, né? Então, por isso, né, que agora a hepatite A entrou aí como IST nesse contexto. A grande vantagem, né, muitas pessoas já são imunes, né? Então, a partir do momento que você pega hepatite A, você fica imune, você nunca mais pega, né? Então, as crianças que já tiveram são imunes, e existe vacina para hepatite A, né? No calendário vacinal, se eu não me engano, é de 15 meses, né? Então, você faz uma dose única para crianças com 15 meses. Essa geração nova que está vindo já vai vir toda imune, né? Mas nós aí que já temos um pouco mais de anos aí nas costas, né? Se você não for imune, é bom verificar, né? Dá para verificar se você é imune coletando IgG, né? Para hepatite A. Se for positivo, você é imune, né? Se não, poderia fazer a vacina. A outra, né, essa aqui é a que mais transmite, né, é o grande vilão aí das ISTs, mais que o HIV, né, é a hepatite B, né. Se tem um vírus que transmite muito, é a hepatite B. Grande vantagem da hepatite B, né, existe vacina e as crianças, é a primeira vacina, né, junto com a BCG, que as crianças tomam, né, então elas já saem já da sala de parto, né, quase que vacinadas, né. E aqui uma coisa muito importante, que eu sempre falei para os alunos, falo para os residentes, né, provavelmente todos vocês já foram vacinados, né? Mas seria interessante vocês checarem se são imunes realmente, né? Se a vacina teve efeito, né? Para isso, vocês têm que pedir o anti-HBS, né? Que é o anticorpo, né? Contra o antígeno de superfície, né? Esse HBS, né? É hepatite B, o HB e o S é superfície. Então, se você tiver o anti-HBS maior que 10, você é imune. E mesmo que você seja exposto para hepatite B, você não vai pegar. Então, na área da saúde é fundamental, recomendo que vocês chequem. Fiz o anti-HBS, ele não é maior que 10, você faz o esquema de revacinação, certo? E o problema da hepatite B, né, se a pessoa for exposta e ela é suscetível, né, existe grande chance dela cronificar, né, e a pessoa vai ter uma hepatite B crônica e possivelmente vai ter que tratar para o resto da vida, com risco de evoluir para cirrose, né, ou de ter hepatocarcinoma, né. Então, a hepatite B ela também aumenta o risco de câncer hepático específico. Então, é bastante perigoso, né. E uma outra vantagem, né? Estou lá no internato, estou aí no meu estágio, me perfurei com uma pessoa coletando exame e ela tem hepatite B. E agora, né? Então, da mesma forma que o HIV, existe profilaxia, né? Você pode fazer a imunoglobulina para hepatite B e depois você se vacina se você não for imune. Então, não entre em desespero com hepatite B. Mas é importante que vocês tenham essas informações. Eu creio que mais para frente vocês vão ter uma aula específica. A hepatite B tem bastante coisa que dá para discutir.
E agora uma outra que é um problema, né, para gente, né? Era, né? Agora é um pouco menos, que é a hepatite C, né? Qual que é o grande problema da hepatite C hoje, né? Não tem vacina, não existe vacina para hepatite C. Então, se você me perfurei com um paciente com hepatite C, o que eu faço? Então, você vai coletar ali os exames e torcer para não ter soroconversão. O problema dos anticorpos para hepatite C, né? Então, a gente viu que no HIV demora 20 a 30 dias, na hepatite B, mais ou menos esse tempo, a hepatite C pode levar até 6 meses para produzir um anticorpo, né? Então, você só consegue ter certeza que não se infectou com a hepatite C 6 meses após o seu acidente, né? Isso com os exames que a gente tem de rotina no SUS. Se você fizer um PCR para hepatite C, né, que é um exame de biologia molecular, né, com um mês você consegue saber se foi infectado ou não. Então, não tem como fazer uma profilaxia. A grande vantagem da hepatite C, né? A gente estuda a hepatite C como uma IST, mas ela não é transmitida nas secreções sexuais, né? O que é diferente do HIV e da hepatite B e da hepatite A. A hepatite C ela é transmitida exclusivamente pelo contato com o sangue, né? Então, é claro que numa relação sexual pode ocorrer uma troca de sangue, né? Mas antigamente, né, o que tinha muita transmissão era por via percutânea, por agulha, né? Ou por transfusão de sangue, né? Então, hoje em dia é muito mais raro a hepatite C, mas tem essa questão. A boa notícia, né, se isso pode ser uma boa notícia, é que a hepatite C hoje tem tratamento muito bom e tem cura, né? Então, na pior ali das hipóteses, você se infectou com hepatite C, soro converteu, a gente vai acompanhar por 6 meses, né? Se você ficar com hepatite C por 6 meses, existe uma chance do seu corpo eliminar a hepatite também, né? Não necessariamente você vai ficar com ela para sempre, mas se ela cronificar, você pode tratar e a chance de cura é 98%, 99%, tratando por 12 semanas, então é bem tranquilo. Então, pensando nos vírus, tem mais um vírus aí que eu deixei ele para o final como curiosidade, como pegadinha aí para vocês, que quase ninguém sabe que ele é uma ST, mas é mais para frente, né? Então não durmam aí que a gente chega nessa questão. Tudo bem, pessoal, essa questão dos vírus? E aí, né, pensando então na prevenção, a hepatite B e A, né, você pode fazer a vacina. A hepatite B e o HIV tem profilaxia, então, não sou imune, mas fui exposto, existe a profilaxia, não entre em desespero. A hepatite C é que não tem o que fazer, né, mas dá para tratar se precisar. Bom, aí a gente vai começar aí nas ISTs mais clássicas, né, que é o pessoal mais comum aí que a gente costuma ver, né. E a mais comum de todas, né, se tem alguma aqui que com certeza vocês vão ver ao longo ali da carreira médica, são as uretrites, né? Então, o que é uma uretrite, né? Como o nome sugere, é, a uretrite é uma infecção, uma ite, né? Uma inflamação da uretra, né? E ela se manifesta basicamente com uma inflamação, com ardor, com dor na uretra, né? Que o paciente percebe quando vai urinar, e corrimento, né? Pode ser pulso ali da uretra, né? Aqui eu coloquei algumas fotos, né? Essa aula é um pouco desagradável, tá, professor? Mas você está fazendo medicina, você não tem como fugir muito, né? Então você pode ter a presença de pus na uretra, né? Percebam que eu coloquei mais fotos masculinas, né? Porque geralmente os homens que são sintomáticos, né? As mulheres costumam ser assintomáticas, e eu já entro em detalhes com relação a isso. As uretrites, elas são transmitidas por relação sexual, né? Então, seja vaginal, anal ou oral, né? E, basicamente, a gente divide, né, em dois grupos principais, né? A mais comum é a uretrite pelo gonococo, né, que o pessoal chama popularmente de gonorreia, né? A gonorreia, então, é a principal das uretrites, é a mais comum, com certeza vocês vão ver algum dia. Existe um outro grupo causado pelas outras bactérias, pelos outros agentes infecciosos, que a gente classifica como uretrite não gonocócica, né? Então, ou é gonorreia ou é uretrite que não é causada ali pela gonorreia. E o principal vilão aqui da não gonocócica é a Chlamydia trachomatis, né? Percebam, né, que eu acabei colocando relação vaginal, anal ou oral, né? Então eu já vi casos, extremamente raro, né? Mas eu já vi casos eu já vi uma amidalite por um agente que era uma IST, e a clamídia, né? A clamídia ela pode fazer conjuntivite, né? Inclusive existe o tracoma, né? Que é causado aí pela clamídia
tracomatis, né? Então, aonde essa secreção ela for parar, ela pode causar uma infecção, né? Os outros agentes aí são bem mais raros, talvez o que apareça um pouco mais é o Trichomonas vaginalis, né? Mas, pensando em uretrite, o principal é a Neisseria, a gonorreia. E aí temos um problema, né? Que 90% dos homens são sintomáticos, né? Então, provavelmente eles vão procurar atendimento, né? O homem, ele costuma não ir ao médico, né? Mas quando acomete alguns órgãos mais sensíveis, né? A maioria acaba procurando, né? Então, o homem, ele costuma procurar atendimento, porém a mulher, né? Ela costuma ser assintomática, ela não tem sintoma nenhum. Então, muito importante, né? Se um dia vocês tratarem um homem com uretrite, né? É tratar também a parceira, né? Ou o parceiro, que provavelmente essa pessoa também está infectada, mesmo que ela não tenha sintoma, né? Então, pensando nas ISTs, fica uma outra regrinha que a gente costuma fazer. A gente costuma tratar aí o casal ou as pessoas que estão envolvidas nessa relação para que tenha a eliminação desses agentes. Não sei se vocês gostam de microbiologia, né? Espero que sim, né? Mas geralmente os alunos não gostam, né? Mas como que a gente faz o diagnóstico, né? Isso é um problema para a gente na prática, né? Então, basicamente, o que você poderia fazer, né, voltando aqui no slide, é pegar um pouco dessa secreção e ver que tipo de bactéria, que tipo de agente tem nessa secreção. A clamídia, né, ela é uma bactéria intracelular, né, então é praticamente impossível a gente isolá-la, né, ou fazer cultura, é muito difícil. A Neisseria não, né, a Neisseria você pode pegar a lâmina, né, a secreção corar, né, e você vai encontrar aí diplococos gram-negativos intracelulares, né. Se você encontrar isso, né, o paciente tem essa clínica, tem esse sintoma, coletou a amostra e veio com esse resultado, esse paciente tem gonorreia, né? Então você vai tratá-lo especificamente. O que acontece, né? Eu tenho trabalhado em ambulatório, né? E poucos lugares têm algum laboratório, né? Que consiga fazer esse diagnóstico na hora, né? Eu acho que talvez nenhum lugar aqui no Brasil tenha alguma estrutura dessa. Talvez em algum laboratório de pesquisa, né? Mas na prática, né? Se eu for pedir esse exame, ele vai demorar 20 dias ali para voltar para mim com esse resultado. E eu não vou esperar 20 dias para tratar esse meu paciente. Então, como resolver essa questão, né? Então, geralmente, né, essa tabela é do próprio Ministério, né? Vocês vão ver aqui que na condição clínica, né, uretrite sem identificação do agente etiológico, né? Aqui é 99% dos casos das uretrites, a gente não consegue confirmar qual é o agente etiológico. E aí já existe, né, até uma sugestão de como tratar isso, né? Que basicamente a gente vai fazer a ceftriaxona, né? Que é uma cefalosporina, né, um antibiótico específico para ali para gonorreia, né? A gonorreia tem um outro problema, né, que ao longo das décadas ela tem ficado resistente à ceftriaxona. Então, se você pegar algum artigo mais antigo, você vai ver que eles colocavam a dose de 250 miligramas. Agora, aqui nesse aqui está recomendado 500, mas eu sempre passo 1 grama, eu passo o dobro ali da dose. E aí, fora a ceftriaxona, né, tem o mais, você vai fazer a azitromicina, né, que é um antibiótico de escolha para clamídia, né, mas vai acabar tratando as outras bactérias. Então, basicamente, né, na prática, a gente acaba tratando sindromicamente as uretrites. Então, tem uma uretrite. Se você tiver algum laboratório muito bom que dê para fazer esse exame, você faz. Se vier com diplococo gram-negativo, você trata específico ali para gonorreia. Se não vier, né, se você coletou o exame e não veio esse diplococo, você pode fazer somente a azitromicina. Na prática, a gente faz o ceftriaxone mais a azitromicina e acaba tratando tudo. Infelizmente, né, eu sou infectologista, eu gostaria de tratar guiado sempre, né, para não usar antibiótico à toa, mas infelizmente não é a nossa realidade. Tranquilo, pessoal? Muito. Agora, espero que ninguém esteja jantando, tá? Nessa aula temos imagens piores, né? São as imagens de úlceras, né? Então, várias infecções podem cursar com úlceras, né? As principais, né? Então, sífilis, né? Que muito provavelmente vocês vão ter uma aula específica disso, né? É uma das infecções mais importantes, né? Da medicina. Herpes 1 e 2, né? Hemófilos, clamídia e a Klebsiella. Eu vou explicar mais para frente. Então, a sífilis, né? Essa aqui é uma... aqui no Brasil hoje, né? Nós tivemos uma epidemia de sífilis, né? Só que ninguém comenta isso, né? Então, nos últimos 10 anos, se vocês forem ver a incidência de sífilis,
ela é de 500%, 600% de aumento, né? Então, muitos pacientes, né? Eu atendo, acho por semana, uns 20 casos de sífilis, né? Então, muita gente com sífilis. E aí, né, vocês vão ver isso mais para frente, né? Mas a sífilis ela é uma infecção que, se não for tratada, como que é a história natural dela, como que é a evolução dela, né? Então, geralmente, né, você vai ter aí no local que você foi infectado, né? A sífilis é causada por uma bactéria, pelo Treponema pallidum, né? Ele é transmitido por contato, né? Então, o local que essa bactéria entrar, que geralmente é no órgão genital, né? Ela vai formar uma pequena úlcera, né? Que eu tenho uma foto mais para frente, que é uma úlcera indolor, limpa, ela dura aí 2 a 3 semanas, né? Geralmente ela é visível no homem, aí porque na mulher pode ser intravaginal, então ela nem vai perceber. E o homem, né? Ele vai ver a úlcera, ela não dói, ela vai sumir, e ele vai achar que não foi nada, né? Então, dificilmente a gente consegue pegar um caso aí da sífilis primária ou cancro duro, né? Então, o cancro duro é a sífilis. Depois que o cancro sumir, essa úlcera sumir, a sífilis vai entrar em latência. E ela pode reaparecer ou não. Se ela reaparecer, ela vai causar algumas lesões palmoplantares, que eu vou mostrar para vocês. E essas lesões podem durar aí até 2 a 4 semanas e sumir, né? Então, a sífilis ela fica oscilando períodos de latência com períodos de atividade. E se ela não for tratada, né, durante 20 ou 30 anos, a pessoa pode acabar evoluindo aí com lesões neurológicas, inclusive, ou cardíacas, ou de órgãos mais nobres, né, que é o que a gente chama de sífilis terciária. Hoje em dia, aqui no Brasil, é muito difícil chegar na sífilis terciária, porque todo mundo que tem uma amidalite ganha uma bezetacil ali no posto, né? Então, as pessoas acabam sendo tratadas sem que elas saibam, né? E aí, né, eu vou falar um pouquinho sobre como se faz o diagnóstico, né? Mas basicamente os testes rápidos de sífilis, né? O que a gente chama de teste treponêmico, né? Então é um teste que vai ver se o nosso corpo produziu um anticorpo contra o treponema pálido. O problema desse teste é que a partir do momento que você é exposto a sífilis, o seu corpo produz um anticorpo. E esse anticorpo ele vai durar para o resto da sua vida, né? Então o teste rápido ele só funcionaria se você nunca teve sífilis, né? A partir do momento que você já teve, ele sempre vai ser positivo. Mas para resolver essa questão, nós temos o teste não treponêmico, que aqui no Brasil a gente usa o VDRL, e eu vou mostrar para vocês mais ou menos como ele funciona, né? Então, só para mostrar aqui as lesões, né? Aqui seria uma lesão primária, né? O famoso cancro duro, né? Então, percebam que é uma úlcera, né? Ela não dói, né? Ela tem um fundo limpo, não drena a secreção, ela não tem odor, né? Então, aqui ela está até um pouco grande, né? Mas geralmente ela pode ser até menor. E a pessoa às vezes acha que ela bateu, que ela traumatizou, que teve algum trauma. Ela some e aí dificilmente alguém procura atendimento. E aqui seria uma lesão secundária, né? Sífilis secundária, né? Aí já chama um pouco mais a atenção, né? Eu até, quando eu entrei na residência, né? Quando eu era R1, me colocaram no estágio do pronto-socorro, né? Eu desci no pronto-socorro, fui chamar o meu primeiro paciente, todo feliz. Ele entrou na sala, apertei a mão dele, né? E eu falei assim, qual que é o motivo que a Lipsor veio aqui? Aí ele me mostrou essa mão exatamente assim. Eu tô com essas lesões aqui na mão, né? Então, no paciente com sífilis secundária, eu não peguei sífilis, né? Essas úlceras, elas podem transmitir, tá? Elas têm muito treponema. Mas, graças a Deus, eu acabei não sendo infectado. E aí, né, para o diagnóstico, então, a gente vai fazer o teste treponêmico, né, que é o teste que vai ver o anticorpo, e o anticorpo ele mostra basicamente contato prévio, se você já teve contato com a sífilis ou não. E aí, o teste a gente vai saber se você precisa tratar ou se já tratou, é o VDRL, né, que é o não treponêmico. E ele funciona basicamente assim, né, eu coloquei uma figurinha aqui, né, ele é um teste que eu não gosto muito, né, porque ele é examinador dependente, né? Então, basicamente, a pessoa vai pegar a amostra de soro, ela vai fazer várias diluições, né? Então, 1 para 1, 1 para 2, 1 para 4, né? Cada tubo aqui ele vai sendo diluído ao dobro aqui, né? E aí a pessoa ela vai testar, né? Ela vai colocar ali um reagente para ver se ele detecta aqui a sífilis, né? Então, teoricamente, né, como que a gente interpreta isso, não é o correto, né? Mas a gente costuma pensar assim, né? Quanto mais diluído ele for e ele é positivo, né, mais sífilis a pessoa tem, né? E aí a gente vê qual que é o primeiro exame e trata, né? E aí espera que tenha queda desse título. Então, eu atendi um paciente, o VDRL dele é de 1 para 32.
eu faço aí o tratamento com a bezetacil, né, que é a melhor droga, e ele precisa cair até 1/8 em 6 meses e 1/4 em 9 meses. Né? Mas isso vocês vão ver mais para frente. Né? E aí, se ele tiver essa queda, eu considero como tratado. Se ele não cair, né, se esse título ele não cair ou aumentar, aí eu tenho que investigá-lo. Né? E a sífilis é importante sempre tratar o parceiro, né? Mesmo que ele seja assintomático e o teste dele seja negativo, é importante tratar. Acho da sífilis seria basicamente isso. Aqui tem uma que é um pouco mais fácil, né? As outras vão ser mais complexas, né? Que é o herpes, né? Então, o herpes 1 e 2, né? Geralmente o herpes 1 é o que causa as infecções em boca, né? Em lábio. E o herpes 2 costuma ser o herpes genital, né? Não necessariamente, né? Você pode ter o herpes 1 genital e o herpes 2 labial, mas costuma ser assim, né? E aí, a partir do momento que você entra em contato com a lesão, né? Com a vesícula, né? Que eu vou mostrar ali para vocês, entra em contato com aquele líquido, você pode ser infectado aí no local que entrou em contato. E a herpes, ela tem uma lesão muito característica, né? Então, geralmente, a gente faz o diagnóstico dela, ele é clínico, né? Então, você vê a lesão, ela é característica e ela costuma ter bastante dor, né? Ela é uma lesão que, quando as pessoas até sabem quando o herpes ele vai aparecer, né? Que ela começa a sentir a região mais sensível, um pouco de incômodo, aparece, né, a vesícula, ela dói bastante, né? Depois ela forma ali uma crosta e ela desaparece, né? E raramente, né, as pessoas podem ter sintomas sistêmicos, né, mal-estar, febre, né? Dependendo de onde aparecer a lesão, ela pode ter alguma lesão, algum sintoma específico, né? Mas geralmente são as lesões em pele, né? E aqui temos os exemplos, né? Então aqui o herpes labial aqui no canto, né? É uma lesão que forma essas pequenas vesículas e esse líquido, né, que tem dentro tem bastante vírus, né? Então se você entrar em contato ou entrar em contato com o copo que a pessoa usou, com o talher, né? Você também pode se infectar, né? Aqui algumas lesões genitais pelo herpes, né? Mas ela causa, o aspecto dela é sempre esse igual, né? Vesículas, um fundo mais avermelhado e dor, né? E aqui, né, se o herpes ele for para a mucosa, né? Ele pode causar ulcerações, né? É por isso que ele ficou aqui nessa questão de úlcera, né? Mas o herpes, eu acho que de todas essas ISTs é a mais fácil de fazer o diagnóstico, né? E o problema do herpes, ele não tem cura, né? Você é infectado, vai ter o sintoma, ele melhora, ele entra em latência, e em algum momento, né, se você tiver uma queda da imunidade, ele, por exemplo, ele vai reaparecer, né? Então, mas hoje em dia, né, as crianças também recebem vacina de herpes. Acho que no futuro nós não teremos mais esse problema, né? E aqui um problema, né? Eu acho um problema, né? Sempre que esse mês passado eu vi várias dessas lesões, né? E eu sempre peço ajuda para os universitários, né? Eu tenho uma colega que é ginecologista, né? Especialista nessa questão, e tem alguns colegas que são dermatologistas que me ajudam, né? Que são as outras úlceras, né? E eu até estava procurando alguns artigos, né? Teve um que eles fizeram um teste, eles pegaram várias pessoas experientes, né? No tratamento dessas úlceras, mostraram várias imagens e pediram para elas dizerem qual que era o diagnóstico, né? E aí, 20% ali das lesões eles acertaram, né? Então, pessoas experientes na área não conseguem, né, só pelo aspecto ali da lesão, ter certeza qual que é o agente infeccioso, né? Por isso, geralmente, as úlceras a gente faz uma abordagem sindrômica, mas eu vou mostrar ali para vocês as mais importantes, né? E às vezes, né, com algumas características muito particulares, dá para a gente ter mais certeza, né? Então, como nós falamos do cancro mole, do cancro duro, né, que é a sífilis, a gente também tem o cancro mole, né? O cancro mole, né, ou cancroide, né, ele é causado pelo Haemophilus ducreyi, né? E ele é bem diferente ali do cancro duro, né? Então, o cancro duro é indolor e limpo, né? O cancro mole não, ele é doloroso, ele tem um fundo sujo, né? Se você passar ali uma gaze, ele solta ali uma secreção, pode sangrar, ele é fétido, né? E as pessoas costumam reclamar de bastante dor, né? Eu vi recentemente, semana retrasada, né? Aqui na parte ali de cima tem umas úlceras maiores, né? Mas embaixo tem umas úlceras bem pequenas, ali bem circulares, né? Aí eu atendi uma paciente com essas úlceras bem pequenas ali em lado, né? Nós tratamos, né? Como sendo o cancro mole e ela teve resposta, né? Então, costumam ser lesões múltiplas, né? O cancro duro costuma ser única,
irregulares, né? Tem inflamação, o fundo sujo, né? E pode ter o odor fétido. A outra infecção, né, que também é causada pela clamídia, né? Então percebam que a clamídia ela causa uretrite, mas também pode causar úlcera, né? Então se aqui é uma área se a clamídia entrar ali pela pele, né, e não pela uretra, ela vai fazer uma pequena ulceração, né, que ela costuma ser indolora, ela é muito pequena, ela não é perceptível, mas ela pode acabar drenando, né, para os vasos linfáticos, né, e o problema, né, é que nos linfonodos ela pode fistulizar, né, ou ulcerar esse linfonodo, e faz essas lesões bem feias aqui. Aqui é um caso muito extremo, né, eu nunca vi nada ali parecido, mas só para vocês verem como pode ficar, né. Então, costuma formar ali uma pápula, né, pústula, e geralmente ela é indolor, né, e as pessoas não percebem, até que acaba evoluindo para o linfonodo e causando aí estragos maiores, né. Ela também pode comprometer a drenagem linfática, né, e causar elefantíase genital, né. É muito raro isso, né, eu acho que eu nunca vi, mas se vocês procurarem alguns livros, tem esse relato que é possível. E a outra, né, que essa eu vejo com maior frequência, né, é a donovanose, né. Deixa eu só puxar aqui isso, que é causada pela Klebsiella, né? É, granulomatis, né? E ela tem um aspecto muito característico, né? Ela costuma ser uma lesão bastante avermelhada, né? E ela transmite, né? Então, se a pele ali está sadia, ela encostar ali na pele sã, né? Ela costuma fazer uma lesão espelhada, né? Então, ela transmite ali para o outro lado, né? Ali que estava saudável, né? Não sei se eu tenho que clicar isso. Eventualmente pode ter ali uma lesão vegetante, mas o mais comum são as úlceras, né? Esse eu não sei se vocês têm uma veia dermatológica, né? Eu sou péssimo, né? Nessa parte ali de dermatologia, acho tudo muito parecido, né? Aqui são exemplos muito ali distintos, mas na prática não é tão fácil, tá? Então existe uma possibilidade de nós fazermos uma abordagem também sindrômica, como a gente fez para as uretrites, né? Então, aqui daria para fazer algum exame, né, ali para o diagnóstico é o hemófilos do Crey, né, que se você fizer ali uma coloração em lâmina, ele vai aparecer aí como gram negativo agrupado em corrente. Mas, novamente, né, poucos lugares têm algum recurso que consiga fazer isso na hora, né. Talvez ele não Unesp dê, né, falando ali com a microbiologia, né, mas nas UBS, nos SAIs, é muito difícil, muito improvável. Então existe, né, eu costumo seguir esse protocolo, né, que é do próprio Ministério, né. Tem um esquema, né, eu dou uma trapaceada, né, que você consegue tratar todos, né. Então, a azitromicina, né, ela é ou primeira escolha ou segunda escolha para todos eles, né. Aí o que você precisaria fazer é o tempo de tratamento. Então, para o cancroide, né, para o cancro mole ou para o linfogranuloma, você pode fazer 1 grama de azitromicina em dose única e você vai tratar esse paciente. Se for a donovanose, você vai fazer 1 grama por semana por 3 semanas, né? Então, geralmente, eu costumo fazer esses esquemas, né? E tem funcionado, né? Até o momento que elas vão ficar resistentes, mas por enquanto está dando certo, né? Mas realmente também é um outro problema, né? A gente ter essa dificuldade para o diagnóstico. Aqui já partindo um pouco para as verrugas, né? E aí tem duas ali, talvez, que sejam as mais comuns que a gente vê. A mais famosa de todas, né? É o papilomavírus humano, né? O HPV, que pode causar, aí, existem mais de 200 ou 400 tipos de HPV, e ele pode causar todos os tipos de verruga, né? Então, desde aquela verruga que você tem no dedo, ou no pé, né? O olho de peixe, né? Ele é causado ali por HPV, até as lesões genitais, né? E a que mais preocupa para a gente é a do colo do útero, né? Ou até alguns casos muito graves, né? Que são os condilomas, né? Então, atualmente, né? Existem alguns sorotipos específicos do HPV que nos preocupam mais. Os mais perigosos são o 16 e o 18, né? Que causam aí 80% dos casos de câncer ali do colo do útero, né? Mas graças a Deus existe já ali uma vacina, né? Que é fornecida no SUS para as crianças de 9 até 14 anos, né? Então, a princípio, antes de iniciar a vida sexual, que é o ideal, essas crianças elas já vão ser vacinadas. Então, essa é uma vacina, né, interessante, até teve uma questão de residência, né, na época eu estava pensando em residência,
que perguntaram qual que era a vacina que prevenia câncer, né? Então, uma das vacinas que pode prevenir o câncer é a do HPV, por conta do 16 e do 18. Essas verrugas ali que são genitais, né, geralmente elas são causadas pelo HPV-6 ou pelo HPV-11, né, que também estão na vacina do SUS. Né? Então, a vacina do SUS é tetravalente, e ela cobriria as verrugas, tanto genitais quanto as que causam câncer aí do colo do útero. Tem outras vacinas, né, mas no particular que cobrem outros sorotipos, né? E aí, para as verrugas ali de mão, de pé, né, a gente não tem ali uma vacina, elas não causam tanto problema, seria uma questão mais estética, né? E um outro problema, né, a gente costuma ver mais nos imunossuprimidos, né, eu já vi em alguns pacientes com AIDS, é o condiloma, né? Então, quando eu trabalhava ali em Botucatu, ainda lá no SAI, né, eu tinha um paciente que eu sempre atendia, ele sempre sentava meio torto, assim, na cadeira, né? Eu achava que, como ele era idoso, né, que ele tinha algum problema no fêmur, alguma coisa nesse sentido, né? Mas eu nunca perguntei, né? Aí um dia ele já tinha mais intimidade ali comigo, né? Já tinha feito mais amizade. Ele falou: "Posso te mostrar uma coisa, doutor?" Eu falei: "Claro, né?" Eu falei: "Eu tenho uma lesão, né? Aqui no ânus." Eu falei: "Ok, né?" Ele me mostrou, né? Era uma lesão que tinha 1,5 kg, né? Era uma verruga de 1,5 kg. Ele mal conseguia evacuar. A gente acabou encaminhando ele para cirurgia, para gastrocirurgia. Eles removeram ali no centro cirúrgico, né? E aí ele teve aí uma melhora de vida importante, né? Então, geralmente, essas lesões ali do condiloma, né, que são essas verrugas muito grandes, podem acontecer nos pacientes com imunossupressão, né? Então, ele não é tão comum em quem é imunocompetente. E, caso o seu paciente queira tratar, tem várias maneiras de destruir essas verrugas, né? Assim, eu brinco que o pessoal, eu acho que cada dia que passa eles inventam um jeito novo, né? Então, dá para congelar, dá para cortar com bisturi, dá para usar eletrocauter, dá para usar alguns imunomoduladores ali na verruga, então, que são cremes, né, são algumas pomadas, dá para usar ácido. Então, várias aí, alternativas. A que eu tinha visto, não sei se teve alguma atualização muito mais recente, mas o eletrocauter, ele costuma reduzir o risco de recidiva, né? Então, mas ele pode deixar ali uma cicatriz, né? Então, seria... Mas todos esses métodos, eles funcionam, eles derrubam a verruga. Até ali na farmácia, eu acho que tem alguns que vendem com crioterapia, né? Mas o que mais nos preocuparia é o do colo do útero, né? Então, por isso é importantíssimo fazer o preventivo, né? Até nas consultas ali do HIV, né? Os pacientes com HIV faz parte do nosso roteiro, né? Perguntar se a pessoa fez. E a prevenção, né? Então, no futuro, né? Se as pessoas aderirem à vacina, provavelmente nós teremos muito menos câncer do colo do útero. As crianças tomam 2 doses, né? Então, de 9 a 14 anos. E as pessoas, os adultos, né, em algumas situações, eles também podem receber a vacina, né? Então, transplante de órgão, quem tem HIV, né, a pessoa não precisa ter AIDS, né? Ela tem HIV, ela é imunocompetente, ela pode fazer a vacina. Quem faz a PrEP, né, nós falamos ali sobre a PrEP, já está autorizado ali também, né? Ou se o paciente ele for passar por alguma outra imunossupressão, né, um tratamento oncológico ou transplante de medula, ele também pode receber, né? E aí a idade, né, aqui está até 26 anos, mas já atualizaram, né? Eu achei que eu tinha colocado certo, mas até 45 anos você pode fazer essa vacina. Certo? Agora aqui, monkeypox, né, que voltou, né? Volta dos que não curam, né? O monkeypox, né, pessoal, só para reduzir um pouco o alarme, né? Ela é uma doença, é uma infecção endêmica aqui no Brasil, né? Então, todo ano, né, se vocês forem ali pegar os dados, todos os meses tem vários casos, tem centenas de casos aí do monkeypox. O que aconteceu nos últimos tempos é que teve o carnaval, né? E aí as pessoas têm um contato mais próximo, e aí, é claro, né? Como é uma doença, uma infecção que precisa de contato, geralmente, para transmitir, o carnaval acaba favorecendo isso, né? Então, basicamente, né, o contato ali do monkeypox. O mais comum, né, e é por isso que ele entra como uma IST, é o contato pele a pele próximo, né, e por um tempo mais prolongado ali com fricção, né? Então, esse é o maior risco possível, né? Contato com objetos é possível, né? Então, toalha, roupa usada, ou roupa de cama, né? Então, existe relato de que é possível que tenha a transmissão, né? E também é possível a transmissão por gotícula respiratória, né? Então, se você conversar ali com o paciente muito próximo, sem máscara, a princípio ele também pode te infectar pela gotícula respiratória.
Então, por isso, né, que o monkeypox a gente isola, né, a precaução dele é tanto o contato quanto o gotícula quando ele é internado no serviço de saúde. Então, a gente tem que ter... Mas o que mais passa, realmente, é pele a pele, né? A incubação aí vai de 6 a 16 dias, pode ir até 21 dias, né? Mas geralmente leva esse tempo. E aí os sintomas, né? Ele costuma ser uma infecção com curso benigno, né? Então pode ter um pródromo viral, né? Febre, mal-estar, dor ali no corpo. E o que mais vai chamar a atenção são as erupções cutâneas, que eu vou mostrar para vocês como que ela evolui, né? E ela também pode acabar acometendo região genital e mucosa, né? Mas essa distribuição de genital e de mucosa não era muito comum, né? O monkeypox é uma infecção que já existe há muito tempo, né? E geralmente ela começava na face, no rosto, e ela se espalhava para o restante ali do corpo, né? Depois que ela começou a ser classificada como uma IST, né? A transmissão sexual começou a ser mais comum, as lesões ali na região genital e mucosa oral tornaram-se mais comuns também. Mas classicamente não era assim. E aqui a gente tem a evolução das lesões ali do monkeypox, né? Então, para quem vai estudar dermatologia, né, ele basicamente faz quase todas as lesões possíveis, né? Então, ele vai começar como uma mácula, né, eritematosa, né, que vai durar cerca de 2 a 3 dias. Depois ele vai ter uma pequena erupção, né, que é uma pápula, que também vai durar aí de 2 a 3 dias. Isso pode ter dor, tá? Depois ele vai virar uma vesícula, né, que é uma pequena bolha, né, que é uma bolha pequena, geralmente com um líquido claro. Essa vesícula, né, ela vai evoluir do líquido claro para um líquido purulento, né, que vai ser uma pústula, então. Essa pústula vai estourar, pode formar uma pequena ulceração e vai formar uma crosta, né, ali embaixo, né, umas crostas hemáticas, né, mais escuras, até que ela vai ter uma cicatrização completa, né. Esse ciclo costuma durar aí 12 dias, né, então cada lesão fica em torno de 3 dias cada uma. E aqui tem um problema, né, que é diferente do herpes, né. O herpes, né, ele transmite quando tem vesícula, né. Depois que a vesícula estourou e virou uma crosta, você não tem mais transmissão. O monkeypox não, né? Enquanto ele não cicatrizar, se ele tem crosta, ele transmite ainda, né? Então, ele tem que cicatrizar para parar essa transmissão. E aí seria a evolução aí do monkeypox. E aí, né? Então, falando de uma maneira geral, assim, claro que eu não aprofundei tudo, senão a gente ficaria aqui próximas 2 semanas, né, falando de cada uma. Mas, assim, como pensar, então, a questão das ISTs, né? A principal coisa que vocês têm que pensar, né, mesmo que o paciente não tenha sintoma, ele teve alguma relação sem preservativo, você deveria coletar as sorologias dele se ele nunca coletou, né? Então, a gente acaba pegando muitos casos assim, né? Quando eu já tinha terminado a residência, né, eu estava de plantão com R1, né? Chegou um senhor que tinha sido picado por uma cascavel, né? E aí eu estava explicando exatamente isso para ele, né? E ele falou: esse paciente nunca coletou nada. Eu falei: vamos coletar, né? Veja com ele se ele autoriza. Nós coletamos e ele veio com HIV positivo, né? Então ele procurou o atendimento por um acidente ali por Cascavel e saiu aí também, ele sobreviveu, né? E saiu já tratando HIV também. Menos mal, né? Então hoje, né? Antigamente, não sei se vocês são dessa época, né? A gente assistia a televisão, né? E na época era o carnaval, tinha umas propagandas de use camisinha, use preservativo, né? Hoje eu nem assisto mais TV, nem sei se passa mais isso, né? Mas hoje a gente não investe todas as nossas fichas de uma única maneira, né? Então, como que a gente previne as ISTs? Que eu acho muito importante ali para vocês, né? Então, existem as profilaxias, né? Tanto após exposição quanto a pré-exposição. A gente também se atenta muito à transmissão vertical, né? Infelizmente, aqui na cidade ali uma das cidades ali que eu trabalho, a gente tem visto muitas gestantes que descobrem HIV durante o pré-natal, né? E aí a gente tem que correr ali para tratar, para que não transmita para o bebê, né? Então, tratar, né, essas gestantes para que não passe ali para os bebês. As vacinas, né, tanto HPV quanto hepatite B. Tem as políticas ali de redução ali de danos, né, de não compartilhamento de seringas. E o principal, né, fazer o diagnóstico e tratar, né? Se nós tratarmos todo mundo que tem ST, não ocorre mais uma transmissão, né? A camisinha, né, o preservativo, os outros testes, todos eles entram, né? Mas a gente sempre tem que pensar a prevenção das STs como essa mandala, né? Então, as profilaxias, as vacinas, o pré-natal ali que é bem feito, a puericultura bem feita, fazer diagnóstico, tratar
tudo isso aí colabora aí para prevenir as ISTs, né? Então, as intervenções isoladas, né, a gente já não aposta mais todas as fichas, sempre uma combinação, né, de ações, né? E o melhor método, né? Qual que é o melhor método? É o que a pessoa ela vai usar, né? É o que ela faz, né? Até a gente brincava antigamente que o melhor método é a abstinência, né? Então, se você não tiver nenhuma relação, né? Mas é claro que isso não é possível para os seres humanos, né? As pessoas, elas faz parte, a vida sexual ela faz parte ali da saúde, né? Ali das pessoas ali também, então, mas fazer isso de uma maneira saudável e segura, né? E essa questão de sexo seguro, né? O que é o sexo ali seguro? Né? Então, testar regularmente, né? Fazer as suas sorologias, tratar as ISTs, né? Caso você tenha alguma, né? Ou seu paciente tenha alguma. Fazer os exames ali de prevenção, né? Então, o preventivo ali do colo do útero, também é sexo seguro. As profilaxias, a PrEP, a pós-exposição, as imunoglobulinas, se precisar. Os métodos anticoncepcionais, eles também são sexo seguro, né? Saber o status sorológico, né? Seu e do parceiro ou da parceira também é sexo seguro. As vacinas também é sexo seguro. E também, é claro, o preservativo, né? Ele entra nessa questão. E aí, né, só para despertar um pouco ali da curiosidade, né? Eu fiz aqui uma questão pegadinha, né? Espero que não caia ali na prova ali de vocês, né? Mas não sei se vocês já estudaram as arboviroses, né? Mas existe uma arbovirose que também é uma IST e poucas pessoas sabem, né? Isso não é muito comentado, né? Então, pensando nas arboviroses, né? Dengue, zika, chikungunya e febre amarela, né? Vocês sabem qual dessas arboviroses também é uma IST, né? Existe relato de transmissão sexual dessa arbovirose e no manual ali do Ministério ela entra como IST, né? Não sei se vocês sabem. Então é o Zika vírus, né? O Zika vírus, ele também é considerado como IST. Até a própria OMS soltou esse manual em 2020, eu acho, falando sobre a questão da transmissão sexual pelo Zika, né? Inclusive, né, as pessoas que tiveram Zika e pretendem ser pais ou mães, né? É recomendado que se esperem 3 meses para o homem, né? Então, se ele teve Zika, ele não deve gerar um filho nos próximos 3 meses. E a mulher esperar 8 semanas, né? Que são 2 meses, né? Até ela poder engravidar ali com segurança, né? Então, fica ali como curiosidade, né? Assim, eu acho bastante interessante essa questão, né? E não sei se foi muito confuso, né? Muita informação, né? São muitos temas, assim, não sei se deu para esclarecer ou para dar uma visão geral, né? É claro que ao longo, vocês estão no começo ali do curso, né? Mas HIV vocês vão ver com mais detalhes, hepatite, sífilis, né? Então são todas essas questões que vocês vão ver mais aprofundadas, né? Que eu fiz muito superficial, né? Mas acho que deu para ter essa noção, né? E o nosso ministério tem vários manuais aí, né? Tem os PCDTs, até acho que o mais recente, eu não sei se é 2020 ou 2022, mas eles são muito parecidos, né? E eles são muito bons, tá? Tem muitas. Pro médico geral, né? Ele tem todas as orientações aí que são mais importantes. Então, acho que era isso daqui. Não sei como que eu descompartilho agora na minha tela. Parar a apresentação. Isso. Parar aí. Perfeito. Excelente, Jonas. Maravilha, viu? Muito bom. Um Obrigado. tema complexo, né? Você conseguiu trazer de uma forma didática, bem resumida, né? Acho que bem compacta. Acho que a gente pode abrir para perguntas. Não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, algum comentário. Eu fiz mais ou menos pensando em 60 minutos, né? Senão as pessoas começam a dormir ali também, né? Então acho que deu. Aliás, fica a dica, viu? Essa questão curiosidade, curiosidade, né? Está registrada. Se aparecer numa prova aí qualquer de vocês, tá bom? Vocês já sabem de onde veio. Essa é uma boa pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta, um comentário? O pessoal só está aplaudindo, Jonas, parabéns, muito Muito bom. obrigado. O Helder, Quem está falando? a Joana, Oi, tudo bem? João, tudo bem? Você pode falar, faz essa pergunta. Então, Jonas, eu queria saber, assim, quando a gestante tem sífilis,
para não passar para o bebê? Como que faz? Como que lida com isso? Essa pergunta é muito boa. Assim, acho que, inclusive, eu brinco que eu tenho um ambulatório que é de gestante com sífilis, né? Que é no município aqui próximo, né? E tem muita gestante com sífilis. Basicamente, né, é claro, assim, né, a partir do momento que a gestante ela é infectada com a sífilis durante o período ali da gestação, né, nunca a gente vai ter 100% de certeza que não transmitiu ele para o bebê, né? Mas a gente faz o diagnóstico, né, então os testes de sífilis são feitos aí no pré-natal, né? Eu acho que o obrigatório, se eu não me engano, é primeiro e terceiro trimestre. Eu acho que o segundo trimestre não é obrigatório, mas geralmente a gente faz também. E a partir do momento que ela faz esse diagnóstico, né, ela é tratada, né? Então, geralmente a gente sempre trata ali a gestante como se fosse sífilis latente tardia, né? Que é com 7 milhões e 200 da penicilina benzatina. E a gente sempre, obrigatoriamente, trata ali o parceiro, né, ou parceiros, mesmo que o teste dele seja negativo, né? É porque a gente parte do princípio que ele pode ter sido infectado e não soroconverteu ainda. E se isso acontecer, a gestante ela vai tratar e o parceiro vai ficar reinfectando ela, né? A sífilis ela tem um problema, né? Que a gente produz um anticorpo, mas não fica imune, né? Então, se você for exposto para sífilis 10 vezes, você vai pegar sífilis 10 vezes, né? Então, a gente sempre tem que tratar. E aí a gente então trata ali a gestante e vai acompanhando com o VDRL, né, mensal dela. Ah, ela tratou no terceiro mês, né? Acho que 12 semanas. Aí o VDRL dela era 1 para 32, 1 para 64. Todo mês ela vai dosar esse VDRL e, a princípio, né, quando ela está no terceiro mês, em 6 meses, né, que seria a época já para nascer o bebê, ele tem que ter caído 2 títulos, né, ou 2 vezes. Então, se é 1 para 32, ele tem que cair para 1 para 16, depois 1 para 8. Se ele cair para 1 para 8 ou menos, a gente parte do princípio que ela foi tratada, o risco de transmissão para o bebê é menor, mas ainda assim a gente vai testar ali o bebê na hora ali do parto, né? Então, tratamos, caiu o título. Nasceu ali na hora do parto, a gestante e o bebê eles são testados com VDRL, né? Então, e assim, por que eu não faço o treponêmico ali para o bebê, né? É porque a mãe ela transmite os anticorpos ali para o bebê, então ele vai ser positivo, né? E aí, como que a gente sabe, né, se o bebê ele foi infectado ou não, né? Então, o teste aí do VDRL aí do bebê, ele tem que ser igual ou menor que o da mãe. Então, na hora ali do parto. Então, na hora do parto, da mãe era 1 para 8. Se o do bebê for 1 para 4, muito provavelmente ele não foi infectado, né? É só aí um pouquinho que passou pela placenta. Se o do bebê for 1 para 64, falou, opa, eu acho que infelizmente houve uma transmissão vertical, né? Mas ainda assim, nesses bebês aí costumam mas eles são acompanhados, né? Mensalmente, ali no caso, né? Se o VDR dele for igual ou é menor, geralmente ele não recebe uma profilaxia, mas ele vai ter as dosagens aí do VDRL mensal até que o VDRL dele chegue em zero. Quando ele tiver 2 exames ali em zero, né? Ou que são não reagentes, ele pode ter alta, né? E a puérpera, né? Ela vai acompanhar por mais um ano ainda, né? Com o VDRL para saber se ela ficou com cicatriz, né? Ou caso ela reengravide, a gente tem esses dados todos, né? Mas infelizmente, né? Essa é uma questão que eu não entendo, inclusive, né? A sífilis aqui no Brasil de todas as ISTs é que está fora de controle. Né? Nós estamos vivendo uma epidemia de sífilis e ninguém se importa, assim. Eu não vejo ninguém falando sobre isso, né? Se você sair ali na rua testando, né? Sabe, acho que umas 100 pessoas, eu aposto que umas 15 vêm ali positivo, né? Ali no próprio transplante, né? Acho que o Helder tem ali contato ali na diálise, aí no transplante. Muitos pacientes chegam, né? Eles fazem as sorologias todas, muita gente com sífilis, né? E então, tomem ali cuidado, né? Ali nos relacionamentos e peçam um teste, tá, pessoal? Então, a chance de fazer o diagnóstico da pessoa assintomática é bem grande. Ótimo, bem lembrado, Gênesis. E a Giovana também tem uma pergunta, pode fazer, Gi. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite. A minha pergunta não é sobre um IST, é sobre a toxoplasmose. É parecido esse protocolo da Ali na gestante? gestante? Uhum. Tem mais chances do bebê adquirir a toxoplasmose? É testado depois do nascimento? Tá. Então, assim, como funciona a tox, né? É um pouquinho diferente, né?
Então, o maior risco de transmissão da tóxico para o bebê é no terceiro trimestre, né? Então, se a gestante ela nunca teve tóxico, ela pegar aí no terceiro trimestre, aí é um problema grande, né? O que geralmente chega ali para a gente, né? Eu, inclusive, estou acompanhando algumas gestantes com tóxico, né? Com suspeita, né? Vem ali uma gestante, né? Ela faz o exame do pré-natal e do primeiro trimestre e vem, né? A sorologia, né? Então, vem o anticorpo reagente para tóxico. Se ela vier com um anticorpo do tipo IgG, né, que seria um anticorpo ali de memória, a gente parte ali do princípio que ela já teve tóxico em algum momento ali da vida, que eu não sei quando, e ela é imune. Se ela vier com o IgM, né, que seria um anticorpo de fase aguda, ali reagente, aí eu tenho um problema, né? Porque eu vou ter que pensar o seguinte, se ela pegou tóxico, por exemplo, um mês antes de ela ficar grávida, isso não traz risco ali para o bebê. Só teria risco se ela pegou a tóxico quando ela já estava grávida, né? E aí existe um exame que a gente usa, né, que é a avidez, né, aí dos anticorpos para toxoplasmose. Como que funcionaria isso com exemplo, né? Então, vamos pensar o seguinte, né, o anticorpo, quanto mais tempo, quanto mais velho ele é, mais experiente ele fica, né? Vamos pensar assim, né? Isso a gente consegue medir pela avidez, né? Então, quanto maior a avidez do anticorpo, mais experiente ele é, né? Então, se eu peço um teste, então esse teste de avidez, né, ele funciona muito bem para os últimos 3 meses, né? Então, eu tenho uma gestante com 12 semanas, está no primeiro trimestre, veio o IgM reagente para tóxicos. Eu vou pedir a avidez. Se a avidez dela for acima de 80%, eu acho, agora o 70%, eu nunca lembro, eu tenho certeza que essa infecção dela faz mais que 3 meses. É porque o anticorpo dela já é muito experiente, já é muito treinado. Então, se faz mais que 3 meses, ela tem 12 semanas, né? Ou seja, ela pegou a tóxico antes ali da gestação, então ela não precisa fazer nada. Nesse meio tempo, né? Entre eu pedir o exame e ele ficar pronto, né? Isso demora uns 20, 15 dias, né? Isso depende de onde você está. Aqui onde eu estou leva uns 20 dias. A gente começa um antibiótico chamado espiramicina, né? Que é uma profilaxia, que é o que pode ser feito para a gestante no primeiro trimestre. Qual é o problema? Realmente ela está infectada com a tóxico, né? Então a gente vai ter que tratá-la para reduzir o risco, né? Mas o risco sempre vai existir. Se for no primeiro trimestre a gente tratar, tem um risco menor, né? Então possivelmente esse bebê tem grande chance de não ter problema. Então a gente vai usar a espiramicina no primeiro trimestre e a partir ali do segundo trimestre a gente já pode tratar, né? E aí é com a sulfadiazina, com a pirimetamina e ácido folínico. Mas só a partir do segundo trimestre até o parto. Então ela vai tratar até o parto, né? E aí quando esse bebê nascer, né, ele vai passar por alguns exames, vai fazer raio-x, ver se tem alguma alteração, né, que possa ter causado, né, entraria como as tortes, né, ali dos bebês, né, são algumas infecções que podem causar algumas malformações congênitas, né, então esse bebê vai ser acompanhado, e ele vai ser acompanhado também ali na puericultura, né, para ver se o desenvolvimento dele vai ser normal ali também, né. Mas o grande problema da tóxico ali na gestante é mais o terceiro trimestre, né, e claro que nunca é bom ter, né? Mas no primeiro ainda dá mais tempo de tratar ou de fazer a profilaxia. No terceiro fica muito em cima, às vezes. E muito obrigada, professor. Imagina. Ótimo. Mais alguma pergunta, pessoal? Tudo bem. Excelente, Jonas. Então, acho que a gente pode encerrar nossa conversa de hoje. Queria mais uma vez te agradecer, viu, pela participação, por ter aceitado o nosso convite e ter abrilhantado aí nossa atividade. E agradecer a todos pela companhia, né, pela presença e companhia. Queria agradecer mais uma vez ali pelo convite e desejo a todos aí que estudem muito, né, que sejam excelentes médicos. Se vocês têm excelentes referências, né, tem o Helder, sei que os outros professores, eles também são pessoas muito humanas e são muito competentes, né, e só um outro recado, né, infelizmente a gente tem tido ali uma formação de pessoas que não se comprometem muito, né, mas eu espero ali que vocês sejam muito, muito comprometidos ali com os pacientes, porque o Brasil precisa ali de pessoas assim, né? Mas eu tenho certeza que todos são e desejo tudo lá de melhor. Caso precisem de alguma outra conversa, fico à disposição ali também. Joia, muito obrigado, viu? Muito obrigado, pessoal. Pessoal, uma ótima noite a todos, um grande abraço, viu? Jonas, muito obrigado. Um Valeu, abraço. Tchau, tchau.